versículo a partir do 4. Queridos, esta parábola, hoje como culto de ensinamento, esta parábola está falando a respeito do semeador. O que é o semeador? O semeador é aquele que tem a semente em suas mãos, é aquele que vai plantar, e tudo quanto nós plantamos, a gente colhemos. Se você planta, você colhe. Então essa semente, esse semeador, ele saiu a semear. Porém, a Bíblia vai nos dizer que esta semente, ela não é uma semente qualquer. Não, essa semente é a palavra de Deus. Então, a Bíblia nos traz um ensinamento que todos aqueles que pregam, todos aqueles que ensinam, todos aqueles que ministram a palavra do Senhor, eles são considerados como um semeador. Semear a palavra do Senhor. Jesus, ele sempre falou com parábolas. Sim, o que é parábolas? Parábolas são comparações, e muitos não conseguiam entender muitas das vezes quando Jesus falava por parábola. Inclusive até o próprio discípulo, eles não entendiam em parte muitas das vezes que Jesus pregava e ensinava com parábolas. Eles sempre interrogavam, querendo saber do que se tratava os assuntos que Jesus estava estabelecendo. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, meus irmãos, quando nós observamos, nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, e Jesus, ele sempre teve preocupação em ensinar. Jesus, ele usava muito parábolas, e as pessoas da época, muitos achavam dificultoso entender, e isso também muitas das vezes era propósito de Jesus, que eles não compreendessem. Aí você me pergunta, como assim? Jesus pregava e não queria que o povo entendesse? Não era esse o objetivo. Jesus sim queria que o povo entendesse, mas Jesus muitas das vezes falava por parábola para gerar uma complicação na mente daqueles que estavam ouvindo. Mas a preocupação maior de Jesus era que os seus discípulos entendessem. Por quê? Porque mesmo que aqueles não entendessem as parábolas, mas Jesus se preocupava que os discípulos entendessem. Por quê? Porque os discípulos teriam um papel de explicar futuramente aquilo que Jesus ensinava por parábola. É por isso que eu quero que os irmãos dobrem muita atenção, porque você é um semeador. Diga, eu sou um semeador. E Jesus, ele não te chamou para ficar de braços cruzados. Jesus te chamou para ser um semeador. Jesus te chamou para você semear a palavra do Senhor. Jesus te chamou para evangelizar. Jesus te chamou para ganhar almas para o reino de Deus. Leiamos a palavra de Deus com atenção. Versículo de número 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Dobre atenção. Disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é
esta. Então perceba que os discípulos, eles não entenderam a parábola, eles não entenderam que Jesus estava querendo ensinar a respeito do semeador. Eles não entenderam isto aqui. Aí você vai continuar lendo o versículo de número 10. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então perceba que Jesus ensinava, e aqueles que ouviam, muitos não conseguiam entender. Mas a preocupação de Jesus não era que aqueles que estavam ali ouvindo não entendessem. Essa não era a preocupação de Jesus. Mas Jesus tinha uma preocupação: que os seus discípulos entendessem. Por quê? Porque quem segue a Jesus tem que entender a palavra. Quem professa a fé tem que entender a palavra. Quem crê em Jesus tem que entender a palavra. Não se pode seguir a Jesus se você não entende a palavra. Então nós precisamos entender a palavra. Para você estar aqui hoje servindo a Deus, foi porque você entendeu a palavra. Alguém pregou e disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você entendeu a palavra. Então você está aqui hoje. Então, como você entendeu a palavra, você também tem que pregar para os demais entender a palavra. Glória a Deus por isso. Ele é bonito demais. Então vamos continuar aqui. Versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Ele começou agora a explicar para quem? Diga para os discípulos. Por que Jesus não se preocupou a explicar para aqueles que estavam ali e não entendeu? Porque isso Jesus iria estabelecer para os discípulos fazer. Por isso que Jesus disse assim: olha o que ele disse, está na palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em outras palavras, Jesus também disse: ide fazer discípulos de toda a nações. Então Jesus se preocupava. Você tem que entender, porque não tem como pregar o que não entende. Você não pode pregar aquilo que você não entende. Você tem que pregar aquilo que você entende. Você tem que pregar aquilo que você conhece. Você tem que pregar aquilo que você tem capacidade de falar. Não fale o que você não entende. Não pregue aquilo que você não entende. Entenda para poder pregar. Estude para poder falar. Cuidado no que nós ensinamos sem ter conhecimento da causa. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Isso aqui é coisa tremenda, irmão. Versículo de número 12, repetindo para os irmãos: e os que estão junto do caminho, melhor falando, lendo para os irmãos. Versículo 12: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra. Sabe o que significa esse versículo 12 aqui? São aqueles semeadores que saem a evangelizar. São aqueles semeadores que saem pelas ruas, pelos becos, pelos valados, pregando o evangelho. E você vai semeando a palavra, você vai mostrando a palavra. Vai ter aquelas terras que a semente vai ser plantada e vai ficar, e vai brotar e vai dar fruto. Mas porém vai ter também muitas pessoas que vão ouvir a palavra. Vai ter muitas pessoas que vai ser semeado, porém a semente não vai brotar. Por quê? Porque o diabo vai vir e vai arrancar do coração. É por isso que este versículo de número 12 traz uma observação extraordinária. Que observação é essa? Nunca desista de pregar para alguém. Porque às vezes você pode dizer assim: eu já preguei muito para fulano, mas fulano não dá ouvido. Eu já preguei muito para Betânia, eu não vou falar. Ei, calma, continue semeando. Jesus te chamou para semear. Talvez você vai pregando, o diabo está tirando a palavra do coração daquela pessoa, mas vai chegar um momento que a palavra ela vai ficar e ela vai brotar, e a pessoa vai se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Aleluia! Versículo de número 13: e os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo.
e no tempo da tentação se desvia. Quantas pessoas que começam tão bem, mas no momento da tentação, no momento da provação se converteram, mas no momento da tentação, no momento da provação, larga a presença de Deus. Por quê? Porque se converteram, mas não criaram raiz. Quando você cria raiz, não tem quem te arranque da presença de Deus. E outra, você também não é levado por vento de doutrinas por aí. Porque tem pessoas que aonde abre uma igreja, quer estar lá de dentro. Cuidado, irmão. Você não sabe a raiz daquela igreja. Você não sabe como foi fundada aquela igreja. Você não conhece a liderança daquela igreja. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar, não se deixe enganar, não deixe ser levado por ventos de doutrinas por aí, doutrinas de homem. Cuidado, cuidado, irmãos. Então muitos ouvem a palavra, passam tempo na igreja e depois na hora da tentação se desviam. Não aguentam passar prova. Por quê? Porque se converteram, mas não criaram raiz. É a mesma coisa, pega um carocinho de feijão e coloque no álcool junto com algodão. Vai crescer. Vai, brota ou não brota? Quando não seja no álcool ou na água mesmo, acontece. Brota. Só que não cria raiz. Você nunca vai se alimentar daquele feijão, porque ele não vai dar feijão. Então tem pessoas que é desta mesma forma. Cresce, ou seja, passa tempo na igreja, mas não cria raiz. Então quando vem qualquer tipo de vento, qualquer tipo de coisa, já cai fora da igreja. Já culpa logo Jesus. Eu não vou mais para a igreja porque Jesus não fez isso. Eu não vou mais para a igreja porque Jesus era para ter feito isso, não fez. Quem é nós para exigir nada de Jesus, irmão? Quem somos nós para exigir nada de Cristo? A gente tem que agradecer todo dia, dormir, acordar e respirar, comer, estar com pão na nossa mesa, um calçado para calçar, uma vestimenta para vestir. Isso já está de bom tamanho. E o principal, saúde que Deus tem te dado. Então aprenda isso nesta noite, meus irmãos. Nós não temos do que simplesmente exigir nada de Jesus. Não, nós não temos direito para isso. O que nós temos é agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Então tem muitas pessoas que não criam raiz, caem, se desmoronam no meio da trajetória. E muitas das vezes Deus tem um projeto tão lindo, Deus tem um projeto tão grande, mas deixa ser levado por conversações, deixa ser levado por fofoca, deixa ser levado por conversação de A, de B e de C, e acaba se afastando da presença de Deus. E muitas das vezes o teu milagre já estava na tua porta, e muitas das vezes a bênção de Deus já estava bem pertinho de você, mas você deixou ser levado pelos problemas da vida. Ei, meus irmãos, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, levante a sua cabeça, bata o pó do sapato, do chinelo, siga em frente, levanta a cabeça, deixa o pau comer, meu irmão, deixa as coisas se complicar, mas continue de pé, continue adorando a Deus, continue glorificando a Deus. Quem quiser parar, que pare, mas você continue. Quem quiser pular do barco, que pule, mas você continue dentro do barco. Você continue glorificando a Deus e exaltando o nome de Jesus de Nazaré. Glória! Versículo 14. E aqui caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. Está aqui, meus irmãos, eu vou repetir, é aqueles que recebem a palavra, mas o mundo lhe atrai, prefere viver no mundo do que na presença de Deus, prefere os prazeres do mundo do que estar na presença de Deus. Eu vou ser bem clássico para dizer, prefere viver uma vida de prostituição do que servir a Deus, prefere viver uma vida mundana do que servir a Deus, prefere ficar usando droga, cocaína nesse mundo, na vida errada, do que servir a Deus. É a pior escolha da vida do ser humano.
A melhor coisa que o ser humano pode fazer na sua vida se chama servir a Jesus, se chama glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque tudo aqui um dia vai acabar, tudo aqui um dia vai passar, mas nós adentraremos esse céu de glória que nos espera. Eu não sei se você tem essa esperança, mas eu tenho essa esperança. Jesus está voltando e eu vou subir com ele. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu subirei ao encontro do Senhor Jesus. Versículo 15. E aqui caiu em boa terra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão frutos com perseverança. É aqueles que ouviram a palavra de Deus, mesmo que muitas das vezes não se decida naquela hora para Jesus, mas a palavra está no coração, para ele que o caminho é Cristo, vai mostrando para ele que não tem outra saída para ele senão Jesus, vai mostrando para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Esses são aqueles que guardam a palavra. Por isso que o salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque quem guarda a palavra no coração, o pecado não tem vez. Quem guarda a palavra no coração, o pecado não vai atrapalhar. Quem guarda a palavra no coração, mesmo cambaleando, mas continua de pé, mesmo sofrendo, mas continua de pé, mesmo muitas das vezes pensando em parar, pensando em desistir, mas a palavra está plantada no coração, e pela